Eu sou a Lívia Rangel. Eu sou Gabriela Vilela. Eu sou Rafa Esteves. E está no ar o Mais 7 Podcast. Aqui a camisa pesa e quem joga somos nós. Antes da gente começar, a gente gostaria de agradecer aos nossos parceiros. Primeiramente, a família Dublamix, a sua escola de teatro e dublagem. Sem eles, o nosso sonho aqui não teria voz. Gostaríamos também de agradecer a Lica Porto Personalizados, responsável por essas canequinhas lindas que a gente sempre está aqui no nosso podcast. E também ao nosso parceiro BMK Artes, responsável aí, tá florindo literalmente de Botafogo a nossa mesa, com esses totens lindos, com a logo do Mais 7. Então, sigam lá todos eles, também nossos parceiros nas redes sociais. E hoje, o Mais 7 conta com 2 blocos. O episódio de hoje está super especial. Então, para você que quer saber bastante sobre o clássico, fica aí até o final que a gente vai ter um convidado especial. Mas, para começar, a gente está com um convidado muito especial pra gente, que é amigo das 3 particular, que é uma pessoa que a gente admira muito. Vamos aqui enaltecer. Otton, do Fogo Vídeos, do canal Fogo Vídeos. Super bem-vindo ao Mais 7. Quero agradecer o convite. Perdeu a voz. Tô nervoso. Sempre tô nervoso porque, sei lá, né? Sentou aqui Rafael, sentou aqui Fernanda Maia, né? E agora, Otton Nunes. Danlessa aí, do nada me chamaram. Nunes. Pelo amor de Decadência. Que isso? Tá vindo eu aqui, a gente tá em ascensão. Mero mortal aqui, mas quero agradecer muito o convite. Sempre uma honra poder sempre falar com vocês, independente seja off ou aqui com vocês. E vamos debater, né? Vamos debater sobre o Botafogo, que é o que importa. Né? A gente vai falar muito de você, Otton, do Botafogo e muito de você, porque as pessoas querem conhecer quem é Jordana, minha Otton. advogada, já prepara aí, entendeu? Que aí tu vai ter trabalho. É engraçado que, pra quem não sabe, o Otton é o nosso elo, né? Exatamente. Todos nos conhecemos por causa do Otton, fazendo lives com o Otton. Então, isso aqui muito é por causa de você. Exatamente. Agradecer muito. Você é maravilhoso. Para que eu sou chorão, tudo. eu fico emocionado. Chora com a gente. Emocionado. Você não combina com essa skin, não. Todo mundo comentando, obrigada, eu vou voltar a Fogo ser Vídeos. bandido. Mas a gente já falou aqui em alguns episódios, né, que tem um amigo em comum é o Otton. Que juntou as 3 aqui, literalmente, que O fez isso, como a responsável. Gabi falou, esse elo acontecer. Otton, pra gente começar a esquentar e começar com tudo, fala um pouquinho quem é o Otton. Muita gente conhece pelo Fogo Vídeos, que é a sua página, que a gente vai falar bastante sobre ela. Mas quem é o Otton por trás do Fogo Vídeos do Botafogo? O Otton é um estudante de educação física que tá no 7º período só querendo acabar a faculdade, que já não aguenta mais. Também sou formado em multimídia, sou técnico em multimídia pelo SESI Senai. E também tenho um currículozinho de gestão de futebol ali, que eu fiz um curso. Então, não tô de bobeirinha, não. João Textor. Otton ficar rico, ele vai patrocinar o Mais 7. Meu WhatsApp é 9... E, Otton, a gente sempre que traz um convidado botafoguense aqui, a gente faz a famosa pergunta, que você já sabe qual é. Como você foi escolhido? Não teve jeito, né? Meu pai, botafoguense de arquibancada raiz, né? Desde os seus 18, 17 anos. Ele falava que ia muito no Maracanã, né? Na geral. Minha mãe também é botafoguense, não liga tanto, mas virou botafoguense graças ao Jairzinho, né? Ela viu o Jairzinho na Copa, né? E ela ficou apaixonada, fissurada por ele. Aí decidiu torcer pro Botafogo, né? Tendo 2 irmãos, um flamenguista e um tricolor. E ela decidiu virar botafoguense, aí não teve jeito. Nasci, já no berço, já na porta do meu quarto já tava ali. Aqui tem um botafoguense. Seu totemzinho era estrelinha, o biriba. Já tinha tudo isso. E desde então esse amor foi florescendo cada vez mais, né? Legal, Otton. E conta pra gente, como que surgiu essa ideia de criar conteúdo pro Botafogo, de criar a própria página do Fogo Vídeos, né? Como é que surgiu essa ideia? Olha, pra ser bem sincero, eu tava fazendo um pré-vestibular em 2019, assim, pra entrar na faculdade. Eu tinha acabado de sair do ensino médio em 2018. Em 2019 eu fiz um pré-vestibular. E aí, nesse pré-vestibular, de vez em quando, na hora do intervalo das aulas, a gente falava de futebol, em geral. E aí, um amigo meu, que até é flamenguista, Juan, um abraço pra ele, falou, cara, você entende muito de futebol, assim, porque tu não pensa em fazer uma página, etc. E isso foi martelando na minha cabeça, né? Mas aí, como eu tava focado no pré-vestibular, né, pra tentar entrar numa faculdade, isso ficou martelando na minha cabeça, mas não foquei tanto. Aí chegou 2020, em fevereiro, no dia 12 de fevereiro, eu criei a página, Fogo Vídeos, por conta de que falaram que eu entendia bastante de Botafogo, eu criei essa página, só que eu não queria criar uma página só de notícia, que nem a grande maioria cria, né? Eu queria criar uma coisa diferente. Aí eu pensei, o que eu posso fazer de diferente nesse momento? E aí eu fui através dos gols, fui botando gols que algumas pessoas
relembram, gostam de ter aquela nostalgia, né? Uhum. E foi dando certo, foi crescendo aos poucos. Aconteceu a pandemia e aí veio um gás a mais, né? Por conta que a gente teve que ficar em casa, né? Distrair a cabeça, né? Então, e aí fui focando cada vez mais, aí fui crescendo aos poucos. E também até hoje, em 2021, criei o canal, já na reta final da Série B, né? Do Botafogo na época. E desde então, também nessa caminhada. Pra quem diz que é modinha, né? E tá Sim. desde 2020 na Série B, acompanhando, Minha fazendo filha, live. eu tô no estádio desde 2006. Com 5 anos de idade, meu pai já me Nasci e levava. E, Otton, você faz vídeo de gols, como você falou, você cobre ali também algumas notícias, mas você faz muito live, que inclusive, como as meninas comentaram, a gente se conheceu porque cada uma ali foi participando das suas lives e foi criando ali um grande vínculo de amizade. Uhum. Então, como que é a preparação para essas lives? Como que é a estrutura? Conta um pouquinho pra gente, até pra quem quiser aí tá começando nesse mundo saber. É aquilo, né? Eu gosto muito da base da resenha, né? Vocês perceberam que eu sou brincalhão pra caramba, né? Então eu pensei, vou fazer uma live, tipo, dando as notícias do Botafogo, mas sempre na base da resenha, sabe? Poder falar uma coisa descontraída, dar uma cornetadazinha em jogador, coisa assim do tipo. E isso foi uma coisa que a galera vem curtindo, sabe? Porque tem muitos canais já de Botafogo, né? Que falam de notícias, gostam de fazer vídeos diários, etc. Mas eu faço geralmente uma livezinha pré-jogo, assim, descontraída, chamando uma galera, convidados. E eu sempre gostei muito de ter essa convivência com o botafoguense, né? Desde 2019, mais ou menos, meu pai parou de ir ao estádio, né? Ele decidiu ficar no sofá-fogo, né? Como a gente chama. E aí, nisso, eu comecei eu no estádio, mas não tinha tanta gente assim pra acompanhar junto comigo, né? E aí, através das lives, quando começou a pandemia, né? Eu fui procurando pessoas através do Botafogo, assim, via que curtia. Fui falando, vou chamar torcedores para participar das lives. E tem acontecido isso. E graças a essas lives, conheci pessoas maravilhosas, como por exemplo vocês três, né? Entre outras pessoas, né? Então, assim, eu gosto muito de fazer live até mesmo para conhecer mais botafoguenses. Legal. Sim. Sabe? Então, é uma coisa que me agrada muito e me deixa muito feliz, porque não chega a ser um trabalho, chega a ser uma distração, Sim. sabe? Então, é uma coisa que isso me deixa muito feliz de poder fazer e poder comentar sobre o nosso time de coração. E é muito legal isso. Eita. Epa! Otton não levou tanto susto, porque ele tem certeza que vê todos os nossos episódios. Perfeitamente. Mas, pra quem não vê, tá chegando por aqui ou se esqueceu, chegou a hora dele, nosso momento Garrincha, que acontece em todo minuto 7 do nosso episódio. Então, ó, preparado pro bate-bola rápido? Vambora. Vambora. O ídolo do Botafogo. Jefferson, um beijo que me segue, tá? Beijo, Jefferson, a gente te ama. Segue a gente. Por favor. Por favor. Um estádio que marcou, sem ser o Newton Santos, que não vale. Cara, o estádio do Atlético Nacional na Colômbia, quando eu fui num jogo da Libertadores em 2017, o estádio me deixou bem impressionado pela torcida e o tamanho do estádio, né, em si. O barulho, muito bacana. Um perrengue que já passou em alguma viagem que te marcou. Nossa, sem ser Buenos Aires, que Buenos Aires acho que muita gente teve. Muita gente teve. Buenos na Aires, acho que calçada? todo... eu na Buenos calçada, Aires. parecendo um desabrigado, encontro a Rafaela, entendeu? E aí a gente se abraça, tipo, a gente é campeão e tudo mais. Mas sem ser esse, eu acho que quando eu fui no jogo Botafogo e Nacional do Uruguai, também em 2017, na Libertadores, que eu peguei uma chuva que só que eu voltei até gripado Nossa. pro Brasil, mas o Botafogo ganhou, foi 1-0 gol do João Paulo. Então tudo vale a pena. Valeu. Tudo valeu a pena, mas tive um perrenguezinho, porque o táxi não queria deixar a gente no setor visitante, a gente teve que passar pelos torcedores do Nacional que queriam a nossa Eita. cabeça, e aí já viu, né? Aí já viu, foi um perrenguezinho. Um convidado marcante que já participou de live lá do seu canal Fogo Vídeos. Nossa. Gabriela Vilela. Sem ser vocês Lívia três. Rangel e Rafa Esteves. Sem ser vocês três. Cara, eu fiz live já com alguns famosos. Assim, um cara que eu. Nossa, chique ele, né? Apenas. Nada como Segue ter lá. intimidade com o entrevistado. Vamos ver quais são os famosos. Não, mas eu fiz Fogovídeos. algumas lives com alguns jogadores. Recentemente fiz até live com o Fábio Matias. Ficou até. muito bacana essa live. Mas assim, um convidado que assim que eu vi um lado que acabou até virando amigo, eu diria que foi o Bolívar, que jogou aqui no Botafogo 2013, 2014, zagueiro, a humildade dele, a forma como ele me tratou. Então, acho que um convidado que me deixou muito marcado, obviamente todos são marcantes, mas o que me deixou assim realmente impressionado mesmo foi o Bolívar. Legal. Uma palavra que define o Botafogo pra você.
Difícil. Nossa, difícil. Difícil. Vida. Muito bom. Uma camisa do Botafogo que você guarda com muito carinho. Ah, de 2013, aquela da Puma, a Linda. tradicional, eu tenho ela até hoje. Tá com aquele Guaravitão meio descascando, já, mas consegui alguns autógrafos também de alguns jogadores. Aquela camisa tá bem guardada lá em casa, é uma camisa que me marcou bastante. Legal. E a pergunta 7, que é a mais pegadinha, que é uma coisa ou outra. Jefferson pegando tudo ou Gatito salvando nos pênaltis? Ah, eu adoro o Gatito, sou muito fã, tenho até foto com o Gatito. Mas assim, o Jefferson é o meu ídolo. Foi quem me fez, assim, ter total certeza de ser botafoguense, sabe? Então, o Jefferson catando tudo. Muito bom. Saudade de Jefferson. Sobreviveu, pode Sobrevivi. respirar fundo. Sobrevivi. Não foi tão difícil assim. Não. Sei que ia ser mais, fiquei com medo, mas... Voltando ao que a gente Voltando. estava falando, você estava falando sobre... Eu achei muito interessante que você falou, antes eu não tinha muito com quem ir pro jogo, aí comecei a fazer as lives, e agora, pra quem não sabe, o Otton chega, e aí, Fogovid, e aí, Otton? Parece um prefeito, tá falando com Ele o é Nilton político. Santos. Vereador, tô inteiro. quase distribuindo panfleto. Tô quase distribuindo panfleto. E pra quem não sabe, né, a gente falou um pouco agora no momento Garrincha, mas o Otton, ele é viajado. Ele viaja pra muitos estádios. A gente teve o Arthurzinho no último episódio, que é Sim. uma criança viajada, e temos o Otton, que é um adulto viajado. E a gente tem até um aplicativo chamado Arquiba, né? O Otton é simplesmente medalha de bronze no Arquiba, né? Top 3, top 3. Top 3 de estádios mais visitados. E aí a gente queria saber, assim, como é a preparação para essas viagens? Como é que você se prepara para decidir, eu vou nessa ou não vou nessa? Qual o seu planejamento? E, assim, qual foi o maior perrengue para planejar uma viagem? As viagens começaram muito por conta de um amigo do meu pai, que eu considero ele um padrinho de consideração, que ele era piloto de avião. E aí ele conseguia sempre 2 passagens para mim e o filho dele, que também é botafoguense. Conseguia passagens pra gente em alguns voos que tinham assento sobrando, né? Geralmente o pessoal que é da aviação tem esse direito, né? E ele conseguia muito isso. E graças a ele eu fui muitos jogos fora. Muitos jogos fora. E graças a ele eu fui, assim, muitos jogos fora desde 2013, mais ou menos, que eu vou em jogo fora. Desde até menor de idade, né? Sempre com autorização e tudo mais, tive que ter. Mas sempre fui em jogos assim. E aí fui acumulando os estádios. Agora, um pouco mais velho, não tô indo tanto, porque agora a gente tem que usar o nosso próprio dinheiro, né? Então a gente não tem tanta forma de poder viajar, mas a gente organizava através disso. A gente via as escalas que esse meu padrinho podia, né, tirar folga e poder arrumar passagens pra gente, a gente conseguia arrumar as viagens. E era sempre aquilo, a minha mãe sempre falava: você pode ir no jogo fora, mas dia seguinte eu quero você aqui indo pra escola. E realmente eu fazia isso. Eu ia no jogo, né, geralmente de noite, né? E viajava durante a madrugada pra chegar no Rio na hora da escola. Já fui Caramba. muitos jogos. Que eu voltei. Inclusive, esse que eu falei do Atlético do Nacional do Uruguai. Eu fui nesse jogo contra o Nacional do Uruguai, ganhei de 1-0, voltei durante a madrugada. Febril, porque peguei muita chuva, né? Fui pra escola doente. Meu Deus. Mas aí, como eu estudava integral, né, que era de manhã e de tarde, na hora do almoço eu não aguentei, eu tive que ligar pra minha mãe, acabei saindo porque eu tava passando mal, mas sempre tive essa ligação de poder fazer viagens, né, através do meu padrinho. Mas agora, mais velho, agora que a gente tem que ter o nosso dinheirinho pra poder viajar e tudo mais, eu sempre tento ver nos sites, né, os preços mais baratos, aquele dia já tentando planejar desde dia X, dia Y, né? De vez em quando até a gente, mesmo aqui nós três, a gente tenta até ver, vamos num jogo tal e tudo mais, vamos tentar se organizar. E aí eu vou tentando ver a melhor forma de encaixar no meu tempo e acabo viajando, né? E aí consegui viajar para alguns estádiozinhos por aí. Mas agora, mais velho, teve algum perrengue pra organizar uma viagem ou não? Foi o... Além da financeira, porque é uma Afinal, questão dos foi- adultos. Afinal, acho que foi o mais perrengue, assim, agora adulto, porque foi muito em cima da hora que eu peguei Sim. a passagem. Eu peguei depois que a gente tinha perdido de 3-1 pro Peñarol, não peguei nem no 5-0 no primeiro jogo, né? Eu peguei ali.
Então, foi um perrenguezinho pra achar um avião, digamos assim, barato, né? Nossa. E também pra... Que decolasse. Que decolasse, E né? pousasse. E pousasse. Quase que não pousa, né? Porque eu tive que pegar um avião pro Chile, daqui pro Chile. E do Chile eu fui pra Buenos Aires. Esse do Chile até Buenos Aires teve turbulência. Jesus. A gente ficou sobrevoando a Buenos Aires durante 1 hora, que teve tempestade. Jesus. A gente teve que voltar pro Chile. Voltamos pro Chile. Ficamos 2 horas no avião parado, Meu Deus. esperando uma nova tripulação Eu vir. já tava rezando. Pra depois a gente ir pra Buenos Aires. Meu Eu ia Deus. chegar de noite. Eu lembro que a gente ia se ver, não conseguiu se ver. Não foi aquela conseguiu se ver e correria. tudo. E aí eu cheguei, era de manhã. Acho que era 10 horas da manhã, a hora que eu cheguei. Eu deveria chegar. Era papo de noite 5 anterior, da né? manhã, 4 da manhã, coisa do tipo. Eu cheguei Todo mundo madrugada. tem uma história muito louca e absurda Não. desse jogo, ou seja na ida, seja na volta de Buenos Aires. Todo mundo que senta aqui foi, Sim. tem uma história... Nossa, eu ia ficar muito triste se a gente não ganhasse depois de passar tudo isso. Nossa. Muito Ó, perrengue, né? E durante essas viagens, né? Você já viveu algum momento emocionante com outros torcedores? Ah, já. Conta pra Conta gente. pra gente aí. Torcedores do Atlético Nacional, assim, eles receberam a gente muito bem lá em Medellín. São torcedores que mostram muito a sua paixão, mas também mostram muito o seu lado ser humano, né? E em 2017 já tinha acontecido aquele trágico acidente da Chapecoense, né? Que foi em 2016, né? Então eles tiveram uma ligação muito grande com nós brasileiros, né? Então eu percebi, pelo menos com os torcedores do Atlético Nacional, tem até um amigo meu que torce para o Atlético Nacional, agora eu conheci ele lá, o Martim, mandar um abraço para ele. E esse cara mostrou como era a torcida do Atlético Nacional fora do estádio, sabe? Isso é Mostrando, lindo. assim, o lado social também, que eles tinham, em volta do estádio, tinham algumas creches, né, até. E eu achei isso Legal. bem bacana. E também fui viajando para outros cantos, assim, e fui conhecendo vários outros tipos de torcida. Posso dizer que algumas torcidas até do Brasil também me receberam muito bem, a torcida do Inter. Quando às vezes que eu fui no Beira-Rio também fui muito bem recepcionado. Muito bem recebido, né? Diversas outras torcidas também, da Chapecoense também me receberam muito bem. Figueirense também já. Tem diversos times brasileiros que eu posso falar que me receberam muito bem. É mais fácil eu falar quais que não receberam bem do que falar Que bom. dos que me receberam mal. Mas São é uma muitas delícia histórias. isso, né? Quando a gente viaja, porque a gente, quando vai no off-Rio, é bem perigoso até pela polícia, né? Porque Sim. parece que a polícia tá contra a gente, não a Sim. favor da gente. A do Corinthians, por exemplo, graças a Deus a gente tem uma aliança, né? E Exato. quando eu fui no jogo ano passado, a primeira vez no Itaquera, né? Fui recebido super bem, não tive problema com a polícia. Porque você foi nesse jogo, né? Aham. Então a gente não teve problema com a polícia, dava pra andar com camisa tranquilamente. Ainda mais por ter essa ligação, né? Serem aliados, né? Mas a gente sabe que não é geralmente assim, né? Na maioria das vezes em São É Paulo. bonito né? quando eles abraçam assim e dão essa Exatamente. segurança, porque assim, o estádio deveria ser o local para quem quiser Sim. frequentar o estádio. Ah, eu nunca Exato. fui, quero ir hoje. Perfeito. Frequenta, vive. Não é porque você é do outro time que eu vou, sei lá, te bater, te matar, te... Exatamente. Então, assim, é o que a gente fala e vive falando. A rivalidade tem que ficar nos 90 minutos dentro Perfeito. do estádio, do portão pra fora. Acabou o churrasco. Então, é uma delícia saber que você viajou pra outro país e foi tão bem recepcionado a ponto de fazer amigos, né? Eu acho que essa é a essência do futebol mesmo. Exatamente. Só pra complementar, a gente postou os videozinhos do Arthurzinho agora e algumas páginas repostaram e teve muitos torcedores que não eram botafoguenses comentando, tipo, flamenguista, vascaíno, corintiano. Ah, eu não sou botafoguense, mas realmente já arrepiar, é muito bonito. Então, eu acho muito bonito Sim. quando consegue deixar essa rivalidade de lado, Sim. assim. É a melhor coisa do futebol, é isso. É isso, essa união é muito linda, assim. Eu acho que tem que ser incentivado mesmo. E falando em torcida off-Rio, vamos falar um pouquinho, né? A torcida do Botafogo é muito forte fora do Rio, a gente faz grandes festas. Teve algum jogo que mais te marcou de festa que o Botafogo fez, que o Botafogo cantou mais, que você estava lá também? Boa pergunta. Além de Buenos Aires, né? Não, Porque sim, obviamente. fizemos uma festa Buenos absurda, Aires histórica, que todos nós vamos lembrar. absurdo. Mas além de Buenos Aires. Cara, eu acho que a torcida do Botafogo no Paraná, ali no Couto Pereira, eu diria, das vezes que eu fui bastante vezes no Couto, acho que fui 4 vezes, se eu não me engano, é o segundo estádio que eu mais fui, se eu não me engano. É ao lado do Beira-Rio também. Eu diria que o Couto e o Beira-Rio foram as vezes que os torcedores do Botafogo, assim, meio que conseguiram calar a grande torcida que tava Legal. no dia, tanto do Coritiba quanto do Internacional. Coincidentemente, eu fui, na maioria das vezes foram vitórias, né? Então, teve esses momentos marcantes pra mim.
E também o momento também da torcida no Uruguai também, nesse perrengue que eu tive, que a torcida mesmo embaixo d'água tava cantando, não tava com um número muito grande em si. Quem vê os vídeos de vez em quando, né, sabe que a parte do Botafogo não tava tão lotada assim, provavelmente por conta da chuva, né? Mas a torcida cantava o tempo todo também, então diria que esses três me deixaram bem marcados. E falando sobre torcida, Otton, a gente está vivendo um momento difícil com a torcida por conta do time. Uhum. Muitos torcedores estão desmotivados. Agora, inclusive, o Botafogo fez uma promoção para sócios, né? Para os torcedores botafoguenses levarem. Todo mundo tem direito a check-in, dependendo, você pode levar 2, pode levar 1. O Botafogo está querendo trazer essa conexão com a torcida. Como você vê... Como tá a torcida hoje com o Botafogo? O que você acha que precisa? Como você vê essa relação da torcida? A torcida do Botafogo sempre foi muito machucada, né, gente? A gente sabe bem porque a gente vive o clube intensamente. E depois de você sair de um ano histórico, que nem a gente saiu ano passado, que foi 2024, não vou dizer que isso é fácil, tá? É uma coisa bem difícil você conseguir manter o mesmo nível. Isso aí... Mas eu acho que ninguém esperava também, né? O mesmo nível do ano passado. Eu acho que sim. Mas só que pelo ninguém menos esperava uma né? média. Que esperava uma média. Só que o que o Botafogo fez em 2025, querendo ou não, se você for ver, são números de time que briga por rebaixamento. No geral, né? O Botafogo, se eu não me engano, é a quarta equipe que mais perdeu do Brasil no ano. Então, é uma coisa muito forte também. E principalmente porque a gente teve 7 competições. A gente tá na última competição agora, que é o Brasileirão, né? Que não acaba... em mata-mata, né? Então, assim, a gente teve 7 competições e não mostrou em nenhuma delas alguma certa força ou, digamos assim, uma certa vontade, sabe? De poder competir. Sim. Principalmente, talvez, a Libertadores, por ser o atual campeão. Sim. Você ser eliminado logo de cara pela LDU, que, querendo ou não, tá fazendo história, tá na semifinal agora, conseguiu eliminar o São Paulo, conseguiu eliminar a gente. A gente tem empatado esse jogo em casa, eu acho que foi determinante. Pode ter sido determinante. Ganhou de 1 a 0 não foi em empate, casa. não, Foi 1 a 0 em casa. Só Mas que só o ganhar de 1 a 0, resultado só de 1 a 0, sabendo como é Quito, altitude, é pegado. E acho que muita gente saiu já do estádio meio receoso já. A maioria, após 1 eu a acho. 0 A maioria. só. Principalmente porque o gol foi em 13 segundos do Arthur, né? Sim, nada mais foi feito a partir daí. Exato, Né? entendeu? Então, assim, eu acho que a torcida tá muito machucada porque viu jogadores importantíssimos que a gente teve ano passado ir embora de uma forma repentina, né? Perfeita palavra. Você viu também a maioria dos reservas que eram utilizados até ano passado Vendidos também foram vendidos e não conseguimos recompor a altura. E isso, querendo ou não, faz parte, porque, querendo ou não, você não vai acertar sempre, isso aí. Mas faltou o planejamento. Isso aí não tem como faltar planejamento. Saiu o treinador de uma forma que a gente sabe como saiu, né? Saíram jogadores que eram muito importantes, até mesmo quando um titular, identificação, ou quando também eram titulares, o titular cansava, entrava ali no local. Coringas, no lugar, eu acho. Eles eram Exato. coringas. Você saía do Marlon, entrava o Tietê. Você saía do Alex Telles, entrava o Cuiabano. Ainda temos pelo menos isso. Mas você saía de um Bastos machucado, que até hoje tá, pro Adrielson, que voltou, entendeu? Você tinha peça, até o gol. Você tinha o John e na reserva você tinha o Gatito. Hoje em dia... Você tinha o Igor Jesus, você tinha o Tiquinho. Luiz Henrique e Júnior Santos. Luiz Henrique e Júnior Santos, entendeu? Você tinha alguém pra pelo menos... Os nossos reservas são titulares na maioria dos times que eles foram. E a gente teve um grande elenco e grandes times que ganham grandes campeonatos. Tem um time titular muito forte, mas um reserva também para ter peças para trocar para cada jogo, colocar. Porque jogo nada mais é que uma estratégia também. O técnico estuda o adversário. Então tem jogo que um jogador, uma característica de um jogador é mais eficaz do que Tinha jogo que era jogo para Júnior Santos e não do Luiz Henrique, por exemplo. Então a gente tinha peças. Esse ano, além de termos muitos desfalques, muitas idas e vindas, a gente tem aí essa falta também de elenco pra gente rodar o elenco, né? A gente teve muito azar, eu acho, com algumas lesões, assim, não dá pra negar. Mas tem um planejamento equivocado, que foi o que o Rafael falou, né? Não é que não teve planejamento. Teve, a gente fez contratações e a gente gastou muito dinheiro. Foram muitos jogadores que não deram certo e até hoje não estão dando certo, gente. E que nada foi feito depois disso. Exato. Quanto tempo demorou pra tirar Juan Cruz? Quantos jogadores em si que foram contratados esse ano deram certo? Eu consigo falar só 2 que deram certo mesmo.
pra mim foi o Pantaleão, Sim. até E o o momento, Montoro. que machucou, e o Montoro que também Me machucou. machucou, pois é. Entendeu? O Santos tá começando a Sim, engrenar por O agora, Léo tá Link jogando chegou muito esse ano ou bem. foi no final do ano passado? Chegou esse ano também, Foi o Léo um. Link. Mas Tá o Léo ainda- Link tá meio... Ele tá meio Não que deu jogado certo como ainda, Leões, ele né? tá- Ele era pra ser o terceiro goleiro, Sim. né? O Danilo poderia render, machucou. E assim, a gente ainda Exato. conta com esses azares, assim. Que é um pouco de azar, um pouco não é. Caio Pantaleão já tinha machucado. e- Danilo já tinha Uhum. machucado. Então, assim, Sim. o quanto é azar, o quanto é você estar investindo muito alto num E jogador meio do que ano vem de já lesão. dava pra consertar um pouco disso, Exato. entendeu? E a gente não Uhum. consertou. Nossa Alguns janela de meio jogadores, de ano desse ano. alguns jogadores no meio de ano já foram embora. O Gregory foi embora, Exato. o Igor Jesus foi embora no meio do ano, querendo ou não Ai, também, tristeza. entendeu? Você teve também o Danilo, o Danilo. Dandan, né? O Dandan Danilo. também foi embora, Jamais superarei. um jogador que era coringa, podia jogar de zagueiro, podia jogar de volante, exatamente em momentos que a gente Sim. tá precisando agora de jogadores Ele seria lesionados. essencial E nesse outro que time. tem uma identidade, tinha, né? Uma identidade Sim. enorme com a camisa do Botafogo. Sim. Exatamente. E além disso, ele tinha contrato até o fim do ano, mas o Botafogo falou: não, Exatamente. pode sair agora, É. não tem problema que a gente tá aqui tudo certinho. Tá? É o que a gente fala um Entendeu? pouco, né? O Tudo Botafogo ótimo, Tá tudo realizando ótimo pra eles. realizando o sonhos. sonho dos jogadores e não deram E pra aí, torcida, Cara, mas o né? do Danilo... Como se tivesse tudo bem. Nem sei se era sonho dele, enfim. Não, pô, dele segunda não, divisão da Arábia, dele desculpa. não, Ele foi dele ganhar um não. dinheiro, Ele mas... Dele não, mas a gente pode citar o Montoro e o Jordão Barreira, que são exemplos... Cara, Claro. liberou pra seleção sub-20 e a gente tá correndo Necessitando risco, de não ir pra sério. uma Libertadores. E, tipo assim, eles não têm... Tipo assim, eles são titulares incontestáveis. E a gente Sim. tá lá, o Jordão não, porque Jordan ele nem chegou, jogou 3 jogou. minutos. Mas aí, Não tem pô, como. então pra que contratou? O cara não Exatamente. conseguiu entrar, aí vai liberado pra Uhum. sub-20. Quando machuca. melhora, vai e machuca de E novo. é engraçado que eu tava até lembrando que a gente tava falando com o Rafael, qual é a posição dele, não sei o que, a gente falou todas as posições, menos a posição do garoto. Sim. E depois eu ainda eu lembro que eu falei assim no episódio, mas ele tá machucado, não tá? Aí falou, não, ele não tá. Passou Ele foi pro 3 sub-20. jogos. Ele ficou machucado, mas aí ele foi tratando a lesão, e aí quando melhorou da lesão, É isso. o Botafogo Então, liberou assim, pra seleção. é um pouco absurdo, A gente assim. tá realizando o sonho dos outros. Exato. E aí a gente fala, pô, como é que a gente vai... Exigir Foi do torcedor, dos né? torcedores, né? Porque você me perguntou sobre a torcida. A gente que viveu momentos muito ruins, assim, e tudo mais, a gente tá no estádio, a gente tá lá torcendo, independentemente da fase do clube. Mas assim, alguns torcedores que estão começando a por agora e tudo mais, qual é o ânimo da pessoa sair do seu trabalho, 5 horas da tarde, geralmente, que é o horário do trabalhador, pra ir num jogo correndo 7 da noite, pro Botafogo que não tá mostrando vontade em campo, não tá mostrando, o planejamento fora dele tá péssimo, e com jogadores que ainda não conseguiram se encontrar. E aí o torcedor tem culpa disso? Querendo ou não, não tem. E aí a gente fica, como é que a gente consegue dar um ânimo pra esse torcedor pra poder ir pro estádio, sabe? Eu Precisa tento de uma sempre... vitória, né? Exato, eu sempre tento, quando eu tenho com a minha página no canal, eu sempre tento falar, gente, quem puder vai no estádio, mas a gente sabe que também a pessoa, às vezes, pode estar tendo uma necessidade financeira, entendeu? Às vezes tem que abrir mão de não ir pra Sim. poder pagar uma conta de água, de luz, entendeu? Então, é difícil, é difícil. É muito difícil, mas eu acho que assim, tirando essas pessoas que têm problemas financeiros, problemas Sim. de trabalho que são coisas... Tem Tem pessoas que não alguns podem que estar, podem e que não não As estão. estão pessoas indo. que podem estar, eu acho que o pensamento, eu sei que a gente está passando por um momento difícil, é difícil querer estar lá, mas eu acho que o que a gente tem que pensar é que o Botafogo, instituição, é maior que tudo isso. Exatamente. E a gente tem que estar lá pelo Botafogo. E querendo ou não, a Então- gente está em 5º lugar no Brasileiro. Tá? É uma Exato. posição que a gente não deveria estar, talvez, por Mas conta com tudo do... que está com acontecendo... tudo, mas com tudo que tá acontecendo, a gente ainda está em 5º lugar. Pode ser que fim do campeonato a gente não esteja mais, aí é outros 500. Não, vai estar. E a torcida... Entendeu? E a torcida Mas- tem um papel importante. Importante, né? é no momento Principalmente nessa desses... reta final agora. Nessa É reta difícil, final. mas é o último gás, assim. Temos o quê? 5 jogos em casa É, agora, mais ou antes de menos acabar, isso, mais ou é. menos? Ou seja, depois fala, não foi, bababá, mas Entendeu? também não fui apoiar, então também não adianta ficar reclamando. Exatamente A gente isso. falou isso aqui em alguns episódios, não adianta ficar só no Instagram, abrindo live, fazendo um E videozinho reclamando. e Xingando, reclamando. é, E não não adianta. é muito Ah, fácil, é muito né? fácil. E quem, obviamente, abrindo sempre parênteses de quem pode, que tem muitas pessoas que Faz um- podem. faz A gente nunca cartaz, tá falando gente. de quem tá trabalhando ou É. quem não tem dinheiro pra ir. A Não gente só tá falando das essas pessoas que podem estar, que tem Faz situações. cartaz, leva pro estádio, É, manifesta vai. teu negócio, fala, não gosto de você, sei Aí, lá. mas vai. Mas vai, Mas vai. entendeu? Ah, Vai. Esteja lá pelo Botafogo, que a gente tem falado isso aqui. em Aí no todos os final episódios. vai, assim, se tiver acontecer alguma coisa, pronto, que é uma forma de manifestação pra eles verem que não tá dando certo, porque só fica na rede social Tem não uma dá. Queremos coisa um que a gente 2026 falou melhor. do planejamento, só pra trazer isso em pauta, que o John Textor desatou a falar agora, que ele esperou até Agora? o último minuto pra falar Agora? tudo que ele queria falar. E aí uma das coisas que ele falou, que saiu recentemente, foi o Botafogo fracassou em 2025.
Porque ele disse Pô, no se tu início não do fala, ano... você percebe, né? Que ele disse, mas ele pelo menos assumiu, né? Porque ele disse no início do ano que a temporada começava em abril Uhum. e ele só consideraria um fracasso se dentre as 7 competições a gente não ganhasse nenhuma. E E é conseguiu. exatamente o que aconteceu. A gente estava em Parabéns. 7 competições, né? É um número Muito grande. muito grande. Então, E assim, marcante. que pelo menos ele reconheceu. Sim. E agora E eu aprenda acho que com é com o daqui que pra aconteceu. frente pensar o que fazer pra não acontecer mais. Ele Porque, aprendeu com o assim, erro dele, né? Pelo amor de Deus, se não aprender... tenho gratidão ao que ele fez em 2024, Não, isso aí com mas a certeza. gente não pode ficar Refém. refém disso. Senão ele E vai ficar assim, igual 95 E até... é o que você falou, a gente, dentro da situação catastrófica, a gente tá num local ok, vamos Ok. dizer assim, mas não era pra gente estar nesse lugar ok. No time que a gente tinha, não era pra gente estar nessa situação. Era pra gente estar exatamente como tá o Cruzeiro ali, disputando ali o título Sim. do brasileiro, Porque é isso, tentando a de certa forma. expectativa foi alta em 2024, mas eu acho que ninguém esperava, pô, vou levar 2 campeonatos Exato. esse ano. Não, o que a gente esperava era A gente só disputar. esperava que a gente disputar. fosse... A gente não Esperava disputou. chegar umas quartas de final de uma Libertadores É e talvez claro. ser eliminado por um São Paulo. É é óbvio uma que a coisa gente mais- queria ganhar, óbvio, né? Quem Óbvio. falar que não quer ganhar é mentira. Mas assim, a gente nem disputou. Gente, A a gente gente poderia não estar numa disputou. semifinal de Copa do Brasil, querendo ou não, que era muito acessível, que os Sim. principais Botafogo. times que são considerados pela grande mídia foram eliminados nas oitavas Mas de final. até no brasileiro, amigo. Mesmo Quando assim. Botafogo e Corinthians, Botafogo e Cruzeiro chegou, Botafogo e Palmeiras foi reserva. Pô, quantas rodadas isso foi atrás? Sim. Quem te garante que a gente não ia estar disputando o título hoje? Se a gente não tivesse aberto Não, a mão. Porque a gente tá na Copa do Brasil e na Libertadores. E aí? Agora a gente não tá em nada. A gente só tá É no só tá no brasileiro. E aí a gente tá Exatamente. lutando pra ir pra Pra Libertadores. Pra poder ir Alguma pra coisa. Libertadores, exatamente. Então, assim, é um mau planejamento, não é falta de planejamento, são escolhas. Sim. A partir do momento que você escolhe uma competição, então que você escolha de verdade a competição, né? Escolha Que você certa. vá. Mas eu nem sou a favor de escolher competição, não. Acho que se tá em todas, tem que estar em todas. O que o Então, Botafogo de você tem 2024 fez foi isso. Você tem que montar um elenco pra estar. Se você tem 7 competições e você tá se gabando por ter 7 competições, então que você monte Monta um um elenco. elenco, exatamente. O Botafogo de 2024, querendo ou não, a gente foi eliminado da Copa do Brasil pro Bahia, mas foi por uma fatalidade, porque infelizmente a gente teve um Sim, jogador expulso. Sim. Sim. Num momento que tava no Questionável. jogo, questionável, né? Mas um momento questionável que tava sendo ali. E aconteceu um lance que acabou saindo mas do gol aí é do uma Bahia e pronto. fatalidade. Foi uma fatalidade. As outras duas, que era tanto Brasileiro e Libertadores, a gente não teve isso. Tanto que... E lutamos cada jogo. Exatamente. A gente foi sem Mas aí poupar é fácil, praticamente né? tudo. É muito fácil lotar esses jogos, né? Os jogos quando o time tá indo bem. Sim. Entendeu? É muito... E quando a gente tava num momento ruim, que, por exemplo, teve uma certa fase em 2024, que a gente começou a empatar com times que são Sim. considerados mais fracos. Sim. Empatando ou perdendo. Quando a gente vai enfrentar um principal concorrente, que era o Palmeiras, na 36ª rodada, né, se eu não estou Sim. enganado, já tava no sábado, tava beirando a Libertadores já a final. Sim. Uhum. E o isso Botafogo, mesmo. mesmo assim, não poupou. Acabou Não. perdendo Bastos. Entrou o Adrielson. Adrielson, o que aconteceu? Sustentou. Entrou, Fez o gol. sustentou e ainda fez o gol que praticamente deve ter sido o gol do título, diria, de E 2024. o gol da vida dele, provavelmente. E o gol da vida dele, por tudo que ele passou em 23. 23, né? Foi Entendeu? o encerramento de um ciclo Então, muito bonito, inclusive. exatamente. Ele fechou com chave de ouro. Agora, voltando um pouquinho, que a gente já falou um pouquinho de Botafogo, vamos voltar um pouquinho sobre as suas viagens lá, né, Otto? Como é que você consegue conciliar essa questão de viajar, de criar conteúdo, de fazer live? Já teve algum momento que você teve que fazer live viajando? Já. Eu já fiz uma live no aeroporto após a vitória contra o Palmeiras. Eu fui convidado por um canal do Gigante Glorioso. Um abraço pro Michael e pro Guilherme. Eles me convidaram pra eu entrar em live. Eu tava no aeroporto comendo um lanche. Sabe, vendo com os botafoguenses que estavam ali depois do jogo, né? Que a gente ganhou de 3-1. Tinha acabado de ligar pro meu pai, que feliz da vida. E aí eu entrei em live com o meu celularzinho ali no aeroporto do Chile. Pra ir pra Buenos Aires. Eu acabei fazendo isso. Mas já teve outros momentos que eu acabei fazendo live também, estando fora do Rio de Janeiro, né? Eu fiz uma live até, vou mandar agora uma parte parecendo meio herdeiro, né? Mas eu realizei um sonho junto com a minha mãe de a gente poder visitar a Europa, né? E aí eu acabei indo pra Portugal. E aí ia ter o jogo entre Botafogo e Criciúma, que foi no Maracanã. Eu fiz uma live direto do hotel lá de Eu Portugal tava que eu nessa estava. live. Eu acho que você estava, exatamente. E eu fiz essa live lá numa sala de reunião que tinha Muito lá em bom. Portugal. Um horário que eu acho que era meia-noite pra mim. Pra vocês eram 7, eu acho. 8 sei lá, 8 da noite, que acho que é 4 horas. E eu fiz a live. Eu fiz a live de lá. Que eu falei, não vou deixar de fazer live e tudo mais pra falar do jogo entre Botafogo e Criciúma, né? Ainda mais que depois desse jogo ia ser o jogo contra o
o Penharol, né? O primeiro jogo. Então eu falei, não, mesmo viajando, vou tentar arrumar um jeito. E arrumei um jeito. Peguei lá meu celularzinho, fiz a live, deu tudo certo. E mesmo assim é aquilo, a gente tenta conciliar como pode, né? Sim. Faculdade, trabalho, Exatamente. viagem, mas a gente sempre consegue arrumar um jeitinho. Sempre consegue arrumar um jeitinho. Mas às vezes dá vontade de tomar um Rivotril, entendeu? Porque às vezes a gente fica meio total da cabeça, mas acabou valendo a pena tudo isso. Muito bom. Deixa eu falar uma coisa antes da gente falar. Já que o Otton não vai participar do Bola Rolando, você não quer arriscar um placar, não? Não, sempre eu arrisco Vai placar, dar dá fogo problema. Flamengo? Eu tô entrando Sempre nessa linha aí. que eu falo placar, dá bosta. Mas tá confiante pra vitória? Tá, não? Que isso, Não. Otton? Eu acho que o empate eu já tô feliz. Não tá. Mas é aquilo, clássico é clássico. Clássico é isso, clássico. clássico é Então, assim, se vir um gol cagado, a bola rebatendo ali, o Cuiabano está de fora da área, e a bola entrar, Vem gol cagado. tá coisa linda. A gente mesmo num jogo contra o Sport, né, que vocês fizeram o react, que eu tava, a gente ficou chamando, vem gol cagado, e aí o Cuiabano foi lá e fez o gol Eu cagado. acho que a gente precisa ficar chamando nesse jogo de Entendeu? novo. Então, eu acho que na quarta-feira é importante também a gente estar assim, entendeu? Muito bom. E, ó, trabalhar com internet tem lado aí, né? A gente fala muito aqui com nossos convidados que trabalham com internet, tem um lado negativo, de hate e tudo mais, mas também tem uma parte muito boa que conecta a gente ali com ex-jogadores, até com jogadores atuais. Pra fechar, tem algum jogador, alguma pessoa marcante que você guarda com muito carinho que a sua página te proporcionou? Boa pergunta. Além do Bolívar. Não, Além do Bolívar, não sei se o Jefferson que- já te respondeu. não, já você Quando ele me respondeu, eu quase chorei. Ele me respondeu, ele me seguiu também, eu fiquei bem nervoso. Mas assim, acho que todas as pessoas assim, conhecidas, né, assim, que o Botafogo teve, eu já entrevistei também alguns outros jogadores, o Felipe Gabriel também já entrevistei, o Yuri, que jogou aqui em 2013, atacante também entrevistei. Todos os jogadores em si foram bem bacanas e foram muito legais comigo. Mas assim, eu acho que as principais pessoas que me fizeram eu estar ali na página o tempo todo não foram eles, foram em si a torcida do Botafogo, que em si todos chegaram me abraçando, todos chegaram e gostam de trocar ideia comigo, entendeu? Acho que isso que me deu combustível Legal. maior para continuar fazendo isso até hoje, sabe? Então assim, foi em 2020 que eu criei. Estamos em 2025, já tem mais de 5 anos, Sim. sabe? Então eu acho que o combustível foi a torcida do Botafogo. Eu em si nunca fui, digamos assim, cancelado, né? Digamos assim. Mas, obviamente, a gente às vezes tem crítica, né? Que a gente recebe, Sim. que é totalmente normal na internet. Mas é muito difícil, é bem difícil acabar aparecendo isso pra mim, porque eu acho que a torcida do Botafogo, quando tá junto com você ali naquele projeto, ela vai junto com Verdade. você até o final. Então, acho A que... torcida do Botafogo é muito família, né? A gente fala É, muito a sobre gente isso fala aqui. muito Um disso. vai abraçando o outro, vai Então, ficando eu amigo. diria que a torcida do Botafogo em si, não foi nem Legal. jogador em Muito si. bom. E falando da torcida do Botafogo, vou aqui agradecer a sua participação aqui no Mais 7. Muito obrigada por Obrigada, ser o Otton. amigo que você é pra gente, parceiro, e estar aqui nesse dia gravando nosso 19º episódio. E aproveita para deixar aí um recado pros nossos seguidores, pros seus seguidores, pra quem não é seguidor do Otton, siga o Otton também, Pra quem você quiser. pra quem você quiser. Agradecer vocês, meninas, sempre é um prazer. Sempre que eu posso e vou ajudar vocês com unhas e dentes, podem sempre contar comigo. Agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio aqui com a gente. Quem puder siga lá Fogo Vídeos, está tanto no Instagram, quanto no YouTube, no TikTok, no Twitter, todas as redes sociais, tá? Eu vou agradecer demais. E acho que não tem mais nada pra falar, não. Talvez é que como a live vai no ar amanhã, terça-feira, né? 7 da noite, 9 horas eu vou estar fazendo uma live pré-jogo, Dá pra Botafogo ver, ó. e time da Gávea, dá pra ver. Ver a live, dá tempo tranquilo de ver aqui o nosso episódio, logo em seguida já vai lá no Fogo Vídeos que vai estar lá a live pré-jogo. E é isso. Muito obrigada. E no episódio de hoje, nosso Bola Rolando tá diferente. Primeira vez que um flamenguista senta nessa mesa aqui. Arthurzinho, super bem-vindo ao Mais 7 Podcast.
Rapaziada, olha, meninas, Até né? se engasgou. Fiquei nervoso, porque desde o momento que eu pisei aqui, eu tava brincando nos bastidores, tava falando que, rapaz, a energia, o ar é diferente. É Tipo melhor, assim, né? Qualidade elevada. quando eu era mais novo, antigamente, nossos pais tinham uma cultura diferente de levar os filhos em todos os jogos, né? Independente de qualquer clube. Sim. E eu lembro quando eu era criança, em dia de jogo, sei lá, se eu fui a um jogo do Vasco, do Botafogo, você chegava no ambiente, tu olhava a torcida assim, meu Deus, eu sou um infiltrado. e esse sentimento nostálgico que tá dentro de mim hoje. Né? Aí, Sentimento relembrando o dia estranho. das crianças Relembrando. aí, ó, Ótimo. trazendo esse momento. É muito preto e branco na minha frente. É isso, mas vamos falar Você bastante vai desse sonhar clássico. com preto e branco. Até quinta-feira eu espero que você sonhe com. Mas sonhar com tá preto e tranquilo, sonho é fictício. É isso. Vai se concretizar. Tá bom, vamos ver. Atanzinho, preparado pra falar Preparado. do clássico com 3 botafoguenses aqui apaixonados pelo seu time, dispostos a cair aqui num fight Vambora, desnecessário? vamos falar. Vocês querem falar aí de confronto direto, retrospecto, vida no Brasileirão, futuro, temporada. Eu tô vivo ainda nas competições. Vocês estão. Vamos ver Algumas. vocês. A gente não pode As nem duas zoar. restam. A gente vai nem zoar, a gente vai nem zoar. Vamos ver, Então vamos lá, vambora. o clássico vai acontecer aí aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Newton Vamos corrigir Santos. aqui, já que ele tava chamando Tá. de Engenhão, eu baixinho, Eu não Newton consigo falar Santos. Newton Santos. Às 19h30. E qual a sua expectativa? Conta pra gente um pouco como que o Flamengo vai chegar pra esse clássico. O Botafogo, infelizmente, tá aí com uma longa lista de desfalques. A gente tem aí o Bom saber, Jordão hein? Barreira, o Montoro, que acabou de operar, o Danilo tá machucado, o Neto operou, Caio Pantaleão provavelmente só ano que vem, o Newton tá de suspensão, o Vitinho é uma dúvida, porque a gente não Que sabe aí se vai amanhã com a jogar seleção, né? uma seleção, porque a gente aqui grava segunda-feira e o jogo do Brasil vai ser na terça de manhã e nosso podcast vai ao ar na terça-noite. Então nós temos uma longa lista de desfalques, não sabemos qual é o time que vai enfrentar o Flamengo ainda, não saiu aí ainda, né, nessa segunda noite uma possível escalação, mas conta um pouco como que o Flamengo chega, como que vocês estão aí de desfalque, tem suspensão? Então, hoje saiu uma notícia lá no GE que o Flamengo tem 3 dúvidas no meio de campo pra enfrentar o Botafogo. O Alan, que, porra, sendo bem sincero com vocês, pra nossa torcida é mais um reforço, assim, né? Sem falar do lado pejorativo, mas o Alan nunca viveu uma boa fase com a camisa do Flamengo, então ele não jogar não faz tanta diferença pra torcida. O Saul, sim, já faz bastante diferença, é um jogador que caiu nas nossas graças, mudou o meio de campo do Flamengo, um cara, porra, com uma carreira absurda na Europa, vem pro Brasil, não sente o peso da camisa, a gente sabe que não é fácil a adaptação aqui Sim. no futebol brasileiro, então ele é dúvida, acho que não vai jogar. E falei do De La Cruz, não. Falei do Alan, Saul e agora o De La Cruz. O De La Cruz, desde que chegou no Flamengo, ele tem apenas 15 minutos em gramado sintético. Então, é um jogador que tem uma deficiência física, né, assim, no Flamengo. Ele não consegue ter tantas sequências de jogos. E gramado sintético, um cara que já tem um problema crônico ali com lesão. Então, acho que o Flamengo não deve forçar o De La Cruz no gramado sintético. A boa notícia é o retorno do Pulgar, né? Ele que tinha sofrido uma lesão no 5º metatarso do pé direito durante a Copa do Mundo de Clubes, então ele era um titular incontestável do time, chega o Jorginho, né, a gente meio que dá uma esquecida no Pulgar, mas é uma notícia boa, ele reforça o Flamengo, mas voltando de lesão, sendo bem sincero com vocês, não sei se ele deve jogar, ou se jogar vai ser ali alguns minutos, porque além dele estar voltando de lesão, tem a questão do gramado sintético, que pra quem não joga, todo mundo fala que é um nosso problema. tapetinho. Todo mundo fala que é um problema, então... É só essas baixas, mas de resto, zaga, ataque, todo mundo titular, e é isso. Então, E vocês têm aí um jogo mega importante na semana que vem, que é a Libertadores, né? Aqui vai ser primeiro aqui no Rio, né? Contra o Racing, então acredito aí, você acha que o técnico de vocês vai ousar ali botar a formação que pode ir contra o Racing, ou você acha que ele pode poupar alguém visando a Libertadores? Então, são 3 finais seguidas. O Flamengo, quarta-feira, enfrenta o Botafogo, que por mais que vocês estejam brincando aí, tá totalmente desfalcado, é clássico, não tem com essa. certeza, com certeza. Porra, eu posso trazer vários números pra vocês aqui. Porra, o Flamengo dentro do Engenhão tem mais vitórias em cima do trazer, não? Botafogo Vamos do que o trazer, Botafogo não? tem em cima do Flamengo. Deixa abaixo. Mas assim, tipo, essa parada não entra em campo, gente. Não Eu não entra, sou esse torcedor. Eu sei que vocês são muito supersticiosos, né? Tem Sim, essa somos. fama que o botafoguense Sim. tem muita superstição, mas eu sou muito do realismo. Porra, o retrospecto vai entrar em campo? Não vai entrar.
E outra coisa, como eu tava falando aqui minutos antes, o Botafogo não faz uma temporada à altura do Botafogo de 24, que vocês se acostumaram lá com as glórias. E você ficar refém das glórias é muito difícil. É muito difícil, porque você ganha, a sua régua automaticamente ela sobe. E na próxima temporada você quer viver o mesmo momento ou até momentos melhores do que você já viveu. Então a temporada de vocês até aqui é uma temporada muito ruim. Aí, porra, tem um Flamengo que é um rival direto, tá brigando pelo título brasileiro. É óbvio que vai se mobilizar pra vencer o Flamengo. Claro, com então, é uma espero, final. inclusive, que isso aconteça. Eu espero do fundo do meu coração que É isso uma final. E vocês, porra, perderam Supercopa pra gente. A gente acabou de perder pro Fluminense, que foi um clássico. Porra, perdeu pro Fluminense que vocês estavam invictos há Fomos mais de 8 eliminados pro jogos. Vasco. A gente tá andando... Ano passado a gente foi muito bem em clássicos. E isso dava um gás. Ano passado o time era absurdo, né? Pô, Como você o Flamengo falou. não vence o Botafogo Maracanã. Venceu esse ano, nem sei se venceu Não, esse foi ano. empate, foi 0 a 0. Empate, né? Então, a gente não Foi um vence jogo vocês há uns 3 péssimo. anos no Maracanã. É. Então tem uma rivalidade Tem. que se criou nos últimos anos entre Flamengo e Botafogo, e eu tenho certeza que vai ser muito difícil. Aí beleza, tem vocês. A gente precisa vencer pra continuar brigando ali pelo Brasileiro. Domingo, 4 horas da tarde, tem o Palmeiras. É. É verdade. Então, assim, você falou do Racing, mas ainda tem o Palmeiras domingo. Antes, né? Então são 3 finais. Eu- Então tem que ir com o Mas time te falar- Disputa direta, né? Flamengo e Palmeiras. Sim. E assim, se ele perde já pro Botafogo, aí... Não, aí esquece. Dá uma balançada Porque o já. adversário do Palmeiras é o Bragantino em casa. O Bragantino jogando no Allianz. O Palmeiras Sim. joga em casa. Então, pensando de forma racional, Mas o o jogo Palmeiras vence esse contra jogo. Flamengo e Palmeiras vai ser lá? Vai ser Aqui. fora? Vai ser A gente aqui. ganhou Vocês lá, Vocês são primeiro fortes turno. no Maracanã. Aí falei que eu não sou supersticioso. Ai, vai- Mas eu gosto de falar os números. O Palmeiras não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2017. Nossa. O Abel Ferreira nunca venceu o Flamengo. Ele ganhou uma Libertadores em cima da gente, mas não vence o Flamengo Brasileiro, é. no Brasileiro. Nem Não foi. jogando lá e nem jogando aqui. Então isso é um ponto positivo. Sim. Então, eu acho que o Felipe Luiz podia poupar contra o Botafogo, né? Deixa a deixar gente- pro Palmeiras, deixar pro Entendi. Racing. Gente, eu tenho uma história contra o Flamengo poupado. Lembra aquela história do Bruno, goleiro? A trágica história? Sei. Eu estava no Maracanã. O Flamengo não foi com praticamente ninguém de titular naquele jogo, porque tava toda aquela história horrorosa do Bruno. Foi 2010 isso. A doida do aconteceu número, lá? eu sou esquecida, eu prefiro não arriscar, mas foi 2010. Eu estava no Maracanã, a torcida do Botafogo lotou, e não tinha quase ninguém do Flamengo Sim. nesse jogo. E aí tava aquela comoção, botafoguense, a gente lá, o Flamengo conseguiu ganhar aquele jogo. Então, assim, essa coisa de clássico é clássico, gente, não importa quem esteja jogando, se é Foi o do gol do titular. Paulo Sérgio, atacante do Flamengo? Provavelmente foi. Eu lembro que eu saí de lá arrasado, que é aquele jogo que você fala assim: já caraca, os ganhou." caras estão desfalcados, com problema psicológico todo mundo, porque o Bruno era o goleiro, era uma referência no Flamengo. Então, assim, óbvio que eu não tô comparando, obviamente que não, os anos são totalmente diferentes, Sim. né? Sim. Mas essa coisa de, que vá todo mundo desfalcado. Foi o que você falou, o Botafogo pode estar desfalcado e pode muito bem, porque os caras estão querendo se provar também. A gente precisa estar ali no G6 esse ano. E se foi essa Então, é época aí importante. que o Bruno, né, cometeu Foi quando ele foi aquele afastado. ato que a gente nem tem que perder tanto tempo falando dele, Exatamente. mas pra enfatizar o ano, as épocas, 2010 é um ano que acontece isso e é um ano que o Botafogo vence o Flamengo no Campeonato Carioca. A cavadinha do louco. Sim, sim. Entendeu? Que o Adriano Exatamente. perde o pênalti, o Jefferson pega e o louco vai lá e cava pra cima do Bruno e o Botafogo campeão depois de... Inesquecível também. Foram 4 finais seguidas, né? Foram. Sim. Foi foi. 7, 8, 9, 10. Aí o Botafogo perde 3 seguidas, ganha do Flamengo em 2010, né? Aquela Se cavadinha vinga. inesquecível pra todos nós. Mas assim, você tá confiante pra esse jogo? Acho que o Flamengo leva ou não? Cara, eu tô com a confiança de todo clássico. Eu acho que o Flamengo tem que entrar pra vencer, independente de momento de tabela, apesar de o momento recente do Flamengo é ruim, não é um momento bom. A gente vem de 3 empates no Maracanã. O Flamengo empata com o Grêmio, com o Vasco Sim. e com o Cruzeiro. E perde fora agora pro Bahia. Então, falando de 5, 6 jogos pra cá, incluindo os jogos da Libertadores, que o Flamengo vence o Estudiantes no Maracanã, depois perde lá e passa nos pênaltis. É um momento de incertezas, talvez o momento mais complicado do Felipe Luiz à frente do Flamengo. E assim, o campeonato tá aberto pra caramba ainda. O Flamengo deu muito mole, mas mesmo assim já tinha construído uma certa gordura. Mas vocês sabem muito bem que o Campeonato Brasileiro, se você der mole, 2023 tá aí, na memória de vocês. Exato. O Botafogo liderou por uma boa parte, no final pipocou, o Palmeiras Sim. passou, foi campeão. É isso. Ano passado vocês não deram mole. Então, assim, Sim. brasileiro, cara, tem certos jogos capitais que você precisa vencer. Precisa. Ganhar. E, com todo respeito à história do Vasco, o próprio Botafogo, mas assim, o time que tá ali em cima brigando pra ser campeão brasileiro, ele tem que vencer esses jogos. Tem. Aí, pô, pega o Cruzeiro no Maracanã, empata. Aí pega o Vasco, que briga pra não cair pra segunda divisão, porra, empata com o Vasco.
Aí o Grêmio, brigando pra não cair também, Exato, empata. é. Porra, aí E essa sequência de Complicado. jogos importantes Em é muito casa, importante pro psicológico dos jogadores. Sim. Isso muito do Botafogo no passado. Sim. A gente teve uma sequência que a gente falou assim, cara, em algum desse daqui a gente... Óbvio que a gente não podia perder, porque tava ali em vista o Campeonato Brasileiro e também a foi Libertadores. Palmeiras também que vocês disputaram Foi, ano a gente passado, pegou uma né? sequência Palmeiras absurda. disputa todo ano também. E a gente jogou contra eles fora, viajou de lá Uhum. mesmo pra Argentina, pra final. Então foi assim, e não poupou. Foi o time lá, não podia machucar ninguém, a gente rezando, porque depois a gente ia pra final. Então, Eu assim, é uma sequência muito importante, foi o que você falou, é a importância de ganhar pro psicológico e pra continuidade da busca pelos títulos. Não, Isso é- é muito importante. E sobre. Eu vou te passar a palavra, ver o que você quer falar. Sobre você perguntou, Arthur, você acha que vai vir com força máxima? Cara, tá no momento da temporada, hoje é dia 13 de outubro. Você não pode mais poupar. Não e outra dá, coisa, verdade. gente, a gente tem data FIFA, cara. Isso é verdade. Exato. O último jogo foi o quê? Foi domingo passado? Acho que a Foi derrota do Flamengo foi domingo passado. Foi no Bahia. ou sábado. É, É. então, assim, já estão quantos dias sem Foi jogar? muita gente de vocês convocado pra outras seleções do Brasil? Eu sei que não. Não, não, acho que ninguém foi convocado Ninguém do foi? Flamengo. Tá. Então hoje todo mundo descansou, né? Tá todo mundo descansado. É, Tá exato. todo mundo descansado. Então, assim. A gente mandou um monte de gente se machucou. Que montou, Gente né, pro verdade. Sub-20 que se machucou. Eu acho que assim, o que eu ia falar é que o Botafogo tá num momento muito mal. 2025 foi um ano perdido pro Botafogo, praticamente. O Flamengo tava fazendo um ano muito bom. E aí, o que você falou, há 6 jogos, o Flamengo vem caindo de rendimento. Então, eu acho que são 2 times que precisam muito mostrar serviço nesses jogos. Então, isso pode dar um jogo muito bom, que é os dois tentando fazer de tudo, como pode dar um jogo Muita horroroso. falta, reclamação, juiz Nossa. parando o jogo o tempo truncado, todo, que nada porrada. acontece, 0-0, cartão pra todo lado. Eu não Exatamente. conheço esse juiz que vai apitar, né? Só sei que ele é da Ferge. Ele nunca apitou um jogo do Botafogo, nunca aplicou, por não ter apitado o jogo do Botafogo, não apitou o clássico, então já não é um saber. juiz tão experiente Sim. nesse Eu nem sentido. fiquei sabendo. Pra ser bem sincero com Saiu vocês, hoje. com a arbitragem ainda. Saiu hoje, saiu Eu agora há não, pouco. não lembro o nome dele, mas Deixa eu dar uma olhada Olha enquanto aqui. você fala. exato, mas aí, assim, já não é um juiz que tem... Mas, assim, eu fico um pouco feliz de não ser um juiz já conhecido, né? Porque Às também vezes é quando melhor. vem os conhecidos, a gente fala, a Ramon abate a Bel vindo aí, então talvez Não conheço. Daron. seja bom. É. Alex Gomes Stefano, árbitro do quadro da Federação do Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Será? Não Acho que ele conheço. apitou 16 Ele apitou partidas. 16 partidas da Série A em 2025. Nenhuma envolvendo Botafogo Ah, é? ou Flamengo. Então, assim. Nem o Flamengo ele apitou. Ou seja, ele tá indo... Vai ser uma caixa de surpresa. Mas, porra, o Ramon Abateabel, que acabou de ser afastado, né, pela CBF, é um árbitro FIFA. Pois Às vezes também, Qual é o padrão? muito patamar, o árbitro, ele chama o jogo pra ele. Ele Sim, quer é aparecer verdade. mais do que os jogadores. aham. O Daronco, por exemplo, é um árbitro que ele é totalmente narcisista. Ele quer Totalmente. mostrar os músculos dele, eu sou mais forte que vocês, jogadores, papapá, e ele apita o jogo de uma maneira, né? Parece um pavão. Exato. dentro do campo. Tá assim sempre. Porra, me irrita, irmão. Picota o jogo o tempo inteiro, quer conversar com o jogador o tempo Nem inteiro. corre, Para o só jogo anda. inteiro. Se você assistir um jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo e tiver o Daronco, ele e o Hulk, é 40 minutos aparecendo na câmera, pô. Tirando que ele está sempre no meio de uma jogada. Certo. A gente já falou isso aqui no outro exato. episódio. A bola vai Parece que ele De quer jogar. propósito. Ele tá É. sempre ali, ele atrapalha É as muito jogadas. músculo, cara. Cara, ele tá sempre mal posicionado. Eu não entendo um cara de anos de experiência estar sempre mal posicionado. Não. A gente até falou sobre isso no Porra, ele me episódio irrita aqui. demais, Daronco. Deus me livre, cara. Mas você... Quer falar? Pode falar. Não, pode falar. Você arrisca aí algum Palpite? placar? Ah, cara, o jogo, eu não acho que vai ser um placar elástico. Uhum. Tipo assim, goleado, alguém vai golear. Só se acontecer alguma coisa muito trágica, alguém for expulso, sei lá. Uma loucura, né? Um a Ai, menos o- a gente é forte. Eu ia falar Mas, isso agora. porra, Se jamais for expulso está- do Botafogo, a gente vai ganhar. Gente, mas Não, contra o Deus me Flamengo livre, não, se calma aí. expulsa- O Flamengo não é o Atlético vocês Mineiro. estão com um pactozinho maneiro em relação a São 2 jogos que eu vi, ou 3, que você expulsa e, porra, ganha. Mas é contra o Atlético Mineiro. É, a Não gente Não tem- a vamos gente tem testar essa contra o Flamengo, suspensão. galera. O Atlético é muito Vamos freguês de jogar vocês. com... Mas a gente teve um expulso, foi em 2023, se eu não me engano, lá no Maracanã, que teve aquele acréscimo de 11 minutos, a gente tava com expulso, não tava? Gente, 11 minutos. Brasileiro. Foi, eu nunca vou esquecer que a gente ganhou no 2023, Maracanã, 2023, que a gente ganhou no Maracanã. O problema é que derrota a gente esquece, cara. Minha memória E só é boa pra aí? vitória. Não sei Ai, minha porquê, memória não é cara. boa pra nada. Se eu não me engano, a gente tava com Vocês expulso. podem falar qualquer E eu placar, nunca vou eu vou- esquecer daqueles 11 minutos que eu lembro, falei assim, caraca, não dá, a gente tava ganhando. E deram 11 minutos. Mas eu nunca vou Botafogo esquecer. ganhou. Botafogo ganhou. Não foi o do gol do Pantera, não? No Maracanã que foi 2x0? Não, foi, isso Não, foi isso- 2023. Esse foi 24. Opa, Esse do era gol do 24, Pantera. Esse foi 2x1. E quem foi expulso, acho que foi alguém do Flamengo, se não me engano. E nesse que foi Se eu 2x0. não me engano, 2023, aí, gente, a memória falha. É. que a Mas memória enfim. Foi 3x2 Ah, e teve um expulso, não foi?
Viu? Eu não tô tão doida. Eu vou Minha puxar... memória falha, mas não falha tanto. Eu vou puxar a sardinha, obviamente, né? Tem que pensar em vencer, Tem. porque se eu empatar ou perder, já era praticamente o campeonato. O Palmeiras vai abrir 5 pontos de vantagem. Eles estão com 6. 58, vocês estão com 55. É. E ninguém tá mais com o jogo atrasado, né? Tá. A Quem? tabela do brasileiro, corretamente, são 27 rodadas. Não, mas vocês estão Ambos, com não, jogo? entre o Ah, Flamengo e tá, Palmeiras, os dois têm Acho que 26 é jogos. Fluminense. Que Quem tá tá ainda é Mirassol, Fluminense, eu acho. O Mirassol. Flamengo isso. tem uma rodada atrasada contra o Sport, que vendeu mando de campo, a gente vai jogar lá na Arena Pernambuco. O Flamengo terá 30% da torcida no estádio. E o Palmeiras tem um jogo atrasado contra a equipe de Santos, clássico paulista. Então, assim, o confronto deles é mais difícil do que o nosso, assim, Sim, na teoria, sim. né? Aí vai o Sport querer virar o Real Madrid contra o Flamengo. Sempre assim. Só duvido. Mas, assim, Sempre assim. Empataram com o Cruzeiro no Mineirão, o Sport. Vocês estão com os pontos muito próximos, até o próprio Cruzeiro tá Sim. ali. Só que eu, Sim. eu não Eu acho boto que não fé em briga, Cru- não. Eu também não Sendo acho bem que briga. sincero, Eu acho que a briga Vai vai ficar ser de entre Vai ser achismo Flamengo aqui. e Vai ser... Palmeiras. O que eu acho, assim, falando do Palmeiras, é que quando eles avançam é muito difícil. Cair. É. Ainda mais agora que a gente tá vendo, né? Não vou entrar nas polêmicas, mas estão acontecendo umas coisas polêmicas aí. É muito difícil tirar eles ali. E aí vocês têm que fazer O a parte John de avisava. vocês. O John O John avisou desde 2023. O John avisou. Vai Viramos Ninguém- chacota por causa disso. Agora Falaram vocês que a estão... gente era? tinha que CT, né? responder. Contra É. tudo e contra tudo, isso. né? Agora a Falaram gente que tá a gente- falando isso também. Tinham que responder. Como é que é? Curar nossas feridas em campo. Sim, Mas agora isso tá é todo bom, mundo né? sentindo. Porque agora vocês estão sentindo na pele. Nada melhor do que Tá? o tempo para Sim. mostrar algumas Cara, coisas mas para algumas. ultimamente, assim, bizarro o que tem acontecido. Muito. O pênalti entre São Paulo e Palmeiras É. lá não marcado é um absurdo. É um absurdo. Não, Todo o mais respeito. A minha absurdo. filha tem 2 anos e meio, gente. Ela vai olhar aquele lance e vai falar, é pênalti, papai. Sim, é absurdo. Porra. Mas o mais absurdo ainda é saber que o VAR chamou e ele se negou a ir ao VAR. Sim. Como assim você tá se negando aí Primeiro ao eles VAR, negam né? a divulgação do áudio. Aquilo dali foi absurdo. Aí A depois FIFA solta. pediu, é. Aí ele pode ter editado. Exatamente. Será que é verdade? Qual é a Exato, veracidade né? de um áudio onde você primeiro, você me pede um áudio, eu, não vou te dar. Aí passa a pressão, acontece tudo na mídia, depois papapá. tu tira Não, vou te tudo. passar, toma aí. Gente, fazendo muita teoria da conspiração, é que eu tô fazendo teoria da conspiração. Pode, eu Até gosto. IA, eu adoro teorias da conspiração. Até IA pode simular um Com áudio certeza, hoje. com Então, certeza. assim, gente, vamos lá. Sim. Enfim, tem muita coisa a Eu não ser confio melhorada. neles, cara, tem não muita coisa a confio. ser melhorada, né? A gente fala De isso. arbitragem é. John Tex fala isso desde 2023, então isso precisa ser falado. Sim. Vocês, meninas, Ele arriscam não- ele colocar? não- 2x1 Ele não Flamengo, falou. 2x1. Jogo pegado, 2x1. gol do Bruno Henrique. Ai, pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus. pelo amor de Deus, não. Ó, batendo na madeira Vocês, aqui. Eu vou arriscam? falar 1x0 gol cagado. Mateu Ponte. Matheus Martins fazendo cheirinho. Eu confio no meu Matheus Martins. Caçador de titular. urubu atualizado. Fez gol naquele 4x1, né? Fez Fez? aqui, saiu. Fez Fez dois, dois, fez 2 gols. Dois Saiu gols. aqui, ó. Lembro Por bem favor, Matheus desse. Martins, se você me escutar, não sei aqui, se algum por acaso você me escutar, vai, vem, meu amor, Mas, vai. mas ele não vingou, Faz né? esse gol. Não, ele é muito jogador de segundo tempo, né? Sim. E nesse jogo, Nesse inclusive, jogo ele ele jogou entrou. no segundo tempo, fez Ele 2 entra, gols. faz 2 gols. Só que aí, como aconteceu as baixas no Botafogo, ele foi colocado como titular, e ele não era titular, agora já não tá É igual o tanto, porque Jefinho. Segundo Não, tempo Jefinho também. são... O Jefinho tem Jefinho tem um alguns no outro primeiro problema. Fez tempo. gol recentemente, não fez? O Jefinho Fez. tem uma outra questão. Voltou a fazer Ah. gols, Essa sabe? aguinha que ele gosta. Ele voltou a fazer Estão gols. falando que o Samuel não tá nessa mesma questão uma aí. aguinha Ei. É, diferenciada. do Jefinho, né? Mas o staff Matheus dele falou que vai Martins não- processar o jornalista que falou que ele tava na balada. No processo a gente não, por favor, porque a gente não tem Não, Pelo já amor falou de de Deus. Falei que aguinha. você gosta de água. É, temos caneca, gosta de dinheiro. canequinha. É, aguinha. Inclusive, se você Água. quiser, já a canequinha do Mais 7, a gente manda pra você, tá, meu querido? Envia, né? A gente manda pra você, tá? Mas, Com cara, água. a gente tá zoando aqui, só falar rapidamente dessa fofoquinha maneira. Eu briguei com um jornalista agora do Flamengo no sábado. Porra, eu sou um cara que eu sou um torcedor com voz. Eu nunca me intitulo jornalista, tá? Por mais que eu tenha uma página até Sim. grande pro nosso tamanho, né? O Flamengo tem muitas páginas de Instagram, igual o Bruno Henrique fala, são muitas páginas mesmo. Mas quando eu produzo pro meu Mengão, que é inclusive essa camisa que eu uso aqui, que eu gosto de criar essa identidade com o torcedor, Legal. né, tanto de forma presencial, tanto na web. Então, desde que eu comecei a ter uma página informativa, eu tinha que aparecer ali de uma maneira mais séria. Uhum. Por mais que eu não seja jornalista, eu quero ser um torcedor informativo, Sim. mas com a minha pegada, entendeu? Eu sou arquibancada, eu sou povão. Aí, porra, o cara estuda há 4 anos, o cara, porra, faz jornalismo, porra, se forma,
o cara que tem acesso à coletiva de imprensa. Uhum. Ele me vira e faz um conteúdo pra criticar a ida do Léo Pereira e do Emerson Royal assistir o UFC, porra. Pô, brincadeira, gente. De verdade. As pessoas têm vida social, cara. Exato, é. Eu não quero saber o que o cara tá fazendo nas horas vagas Isso faz dele. bem pro psicológico dele, como qualquer profissional. Aí A gente sabe. precisa ter um momento também pra Aí eu fiz um vídeo pra bater, bati. Depois teve indireta lá e é isso. A vida que segue, porra. Acho que, cara, a gente tem que julgar o campo e bola. É isso. O Matheus Martins, Jefinho, não tá jogando bem, a gente vai criticar pelo campo e bola. O que ele Exato, faz na hora da Se eles folga estão dele, saindo irmão, e tudo fazendo aí, porra. gol e marcando. O pessoal é muito chato, cara. Concordo. Chato. Antigamente não tinha isso, o pessoal zaralhava. Romário, Edmundo, zaralhava Renato Gaúcho. tudo. Mas aí que tá, Romário fazia o que fazia e Mas tinha apresentava gol. futebol. Sim. É isso. Tem que apresentar o futebol. se Mas não ele tá cagava apresentando- também pra opinião das pessoas. Cagava, Sim, porque tem era esse lugar. criticado Vivia a vida também. dele. Era Hoje em dia criticado não tem também. tanto isso, Não né? tem. Você tem que ficar regrado. você- Recluso. Exato. E você, Rafinha? Arrisca 2x1 aí. pra gente. 2x1. Gol É de com o quem? gol do Matheus Martins, né? E o Porque outro? O outro... Ai, só o Matheus Martins, gente. O outro... Ih, deixa- 2 do Matheus Dois? Martins. De novo? Aí Olha- ele vai virar ídolo de vocês, pô. Eu li. O é. Cubaiano podia fazer um gol Cuiabano, também, podia. né? Será? Não tinha sido vendido, gente. Vendeu Foi, uma vendido voltou. e voltou. Aí foi bom pra caramba, Foi hein? bom. Meu Deus do céu. Amamos Foi o num dia, Cucu. voltou no outro. É, Olha. o Rick ele jogou nas Copa do Brasil, né? Falamos também sobre isso aqui, até no episódio do Rafa a gente falou sobre isso. Mas minha humilde opinião, não vou falar que placar quando eu falo, a gente costuma não ganhar, então vou ser supersticiosa, mas eu acredito que o Matheus Martins pode fazer um gol e eu quero muito que o Sava faça um gol. Que volte aí Savarino. Ele a precisa balançar as redes. Ia ser Saudades. lindo se ele voltasse Ele tá mal? ou desse um passe esse ano. Ele não... Não acho que mal, mas ele tá abaixo do esperado. Mas ele é Tá- titular, É, incontestável. titular. Isso, eu acho que comparando com o ano Até passado... porque o reserva dele é o Tuco Correia. Então, assim, Quem? Pelo amor de Deus. É. essa Fala é a o nome desse resposta. cara, não. Quem é? É um cara que Fala o desfila nome em campo. desse cara, o não, Montoro pelo eu amor de gostei, o Deus. novinho. Ele É, é, mas muito bom. só eles não, Jesus sai disputam, quando volta. eles não disputam posição e o Não. Montoro agora acabou. Ele Sim. não foi liberado pra Copa Sub-20 da Argentina. Machucou. e O que aconteceu? Teve que operar o ombro. E 3 Ombro? meses fora. Foi, Flavinho, 3 Flavinho. meses, 2 meses. Talvez nem jogue mais essa temporada. Mas ele é Tô muito bom falando jogador, que tá? Ele é Bom jogador. ótimo. Foi um Mas achado aí o absurdo. Botafogo resolveu liberar ele. Vamos realizar Vai lá. sonhos. E o Até nosso essa sonho... antiga do negócio. É. E o nosso sonho Mas fica vocês com têm Deus. campeonato, porra. Vocês têm que brigar pra Vocês têm que Libertadores. lutar. Ah, exato. Porra. Alguém Mas avisa eu- ao Precisa Botafogo. entender isso. Ah, entendi. É, porque- Eu deixo pra vocês, então. Exato, é. Os torcedores sabem. Os torcedores sabem muito bem. Sabemos muito. Mas é isso, pessoal. Arthurzinho, muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigado a Obrigada vocês. mesmo. A por gente tá nem se maluco. matou, Nem se cara. Não, matou. tá vendo? Falei que eu sou uma pessoa legal. A Você gente é. comenta futebol de boas. Óbvio, se vocês olharem as minhas redes pós-vitória do Flamengo, vocês vão ver que eu vou falar um monte de merda. Ai, Mas eu a gente já Mas é tô lá isso. xingando. Eu falo, Mas a gente também. É bom engajar com o rival, né? É bom. Demais. Botafogo ganhando, ó, essas três aqui, ó, cheias de dança, felizes. Depois, sabe? É normal, torcer é isso, cada um vai torcer pelo seu time, mas a gente sempre fala isso quando vem um rival. Vamos nos respeitar, deixar isso. pra brigar Paz, né? Nos na estádios, pelo arquibancada. amor de Deus. Nada de briga, que infelizmente a gente tem visto aí, né, generalizado aí das torcidas. Então vamos nos respeitar, vamos deixar pra botar lá o fervor e tudo que a gente tem que colocar Dentro dos 90 dentro minutos. dos 90 minutos. Depois geral bebe saiu. junto, pô. É isso. Façam Pô. podcast, façam resenha juntos, porque é normal cada um torcer pro seu time, desde que tenha respeito e principalmente paz no esporte aí, que a gente tá precisando bastante. Então, Arthur, foi uma alegria ter você aqui no Mais 7. Obrigado. Volte mais vezes. Espero aí pro Supersticioso, que o Botafogo ganha. A gente vai Meu sempre te chamar contra os clássicos do Flamengo. Aí a galera não vai deixar mais ouvir. Mas é isso, pessoal. Foi um prazer aí participar do programa de vocês. Sucesso nessa caminhada, tá? É muito legal o que vocês fazem. Eu acho que a comunicação hoje em dia tá cada vez mais acessível pra tudo e pra todos, né? Então, certeza. parabéns de verdade pelo trabalho de Obrigada. vocês. Obrigada. Você quer deixar algum recado aí pra galera? Ah, pra você flamenguista que assistir esse episódio aí no YouTube, ó, eu tenho o meu perfil pessoal, que é o Arthurzinho CRF, e uma página Meu Mengão FC, que é a nossa página informativa e cobre o Flamengo 24 horas. Aproveitando que ele tá falando pra seguir, siga a gente também. Se você é flamenguista, pode seguir, pode deixar seu engajamento aí, que a gente não liga. Pode falar, o Botafogo é bairro, a gente já tá acostumado. Mas se você é botafoguense, siga a gente, se inscreve no canal, siga a gente no Instagram, no TikTok, tamo aí. E Spotify também. E ativa o sino de notificação, pô. Muito Exatamente. importante, hein? Clique em tudo que tem aqui embaixo. E comenta aí com a sua expectativa pro jogo. Você é Team Mais 7 aqui ou Team Arthur? Tinha Arthurzinho. E É isso. esse foi o 19º episódio do Mais 7. Somos 3 botafoguenses de alma e microfone. Nos vemos no próximo Mais 7.